Esta conferência será gravada agora. Tudo bem, queridos alunos? Hoje a gente vai falar um pouquinho, nós vamos resolver uns exercícios, na verdade, sobre os poliedros convexos, referentes às aulas 25 e 26. Então vamos começar com esse primeiro exercício que diz assim: um lojista adquiriu novas embalagens para presentes, que serão distribuídas aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e tem a forma dada pela figura. Ele quer saber, após montadas as embalagens, formarão um sólido com quantas arestas? A gente tem duas opções para fazer esse exercício, né? A primeira é montar o sólido, e aí você conta 15 arestas, 5 em cima, 5 embaixo e 5 em volta. Ou usar uma fórmula para fazer isso. Eu vou fazer do segundo modo agora. Como é que eu faço para calcular quantas arestas tem? Essa planificação aí tem 5 faces retangulares, por isso que eu estou fazendo 5 vezes 4, e 2 faces pentagonais, por isso que eu fiz 2 vezes 5. Aí você multiplica isso e soma, né? Dá 20 mais 10, 30, divide por 2, 15, e a resposta correta é a letra D. Então, a gente fica com a letra D como solução desse exercício. Exercício 2, problema clássico do Enem, é só você reparar qual figura representa a planificação da figura destacada acima. Então, olhando aí, você pode observar tranquilamente que é a letra E. Vamos ser rápidos nesse exercício para ganhar tempo. O exercício 3 do material de vocês vai ser substituído por esse aqui, gente. Esse problema da UERJ. Porque o exercício 3 é uma tabela de poliedros convexos que a gente já fez na aula teórica. Então, é só passar os dados da aula teórica para essa tabela. Então, eu resolvi substituir por esse aqui da UERJ. 2 dados com 12 faces pentagonais cada um tem a forma de dodecaedros regulares. Se os dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces que coincidem perfeitamente, forma um poliedro côncavo conforme ilustra a figura. Considere o número V de vértices, F de faces, e A de arestas desse poliedro côncavo. Ele pede para a gente colocar a soma V mais F mais A. Então vamos resolver assim, ó. Em cada dodecaedro, quantas faces tem? Obviamente 12, dodecaedro, 12 faces. Quantas arestas? Você vai fazer 12 vezes 5 dividido por 2, 60. 12 vezes 5, 60, dividido por 2, 30. Aí você descobre quantas arestas tem. Precisa dividir por 2, porque cada aresta é comum a duas faces. Estou fazendo isso inicialmente para cada dodecaedro. Aí você encontra o número de vértices pela relação de Euler. V menos A mais F igual a 2. Aí você descobre que tem 20 vértices. Agora, e na figura toda? Quantas faces vai ter? Na figura toda vai ter 12 faces de um, mais 12 faces do outro, menos 2. Por que menos 2? É aquela face, né? Então ela não faz parte do novo poliedro. Então perde-se uma face de um dodecaedro e uma face do outro dodecaedro. Por isso que eu estou subtraindo 2. Quantos vértices? Quantas arestas? 30 mais 30 menos 5. Por que eu estou fazendo 30 mais 30 menos 5? O primeiro dodecaedro tem 30, o segundo tem 30. Como 5 arestas vão ficar em contato, a gente só vai contar uma vez, né? Dessas 10 arestas que ficam em contato, a gente só conta metade. Por isso que você tira 5. Porque, na verdade, essas 10 arestas, juntando duas em duas, elas vão formar 5 arestas. Então, precisa tirar uma vez. E vértice é a mesma coisa, gente. 20 do primeiro, 20 do segundo, desconta 5. 35.
Então, portanto, V mais F mais A é 35 mais 22 mais 55. Isso dá 112, um problema bem legal da UERJ, né? Aquelas partes que ficaram em contato, você não pode contar. As arestas que ficaram em contato, a cada duas você vai contar apenas uma. Idem para os vértices. Por isso que a resposta é 112. Esse problema do Enem, né, ele fala do movimento da gangorra. A gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e alternadamente impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Considere a gangorra representada na figura, em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra, quando se encontra em movimento, é. Então, aqui nessa figura, pessoal, eu fiz o movimento da gangorra, né? No ponto B, ó. Quando bate aqui no chão e quando está no ponto mais alto. Então, a gente nota que o movimento da gangorra é o arco de circunferência. Metade da gangorra aqui é o raio. Então, para a gente achar a projeção desse arco aí no chão, eu estou pegando o ponto mais à esquerda e o ponto mais à direita. Todos os outros pontos estão aqui no meio. Projetando todos esses outros pontos no solo, a gente tem um segmento de reta aqui e um segmento de reta na outra extremidade. Por isso que a informação correta é a letra B. Então, a resposta correta desse exercício é a letra B. Tanto à direita como à esquerda, a gente tem um segmento de reta, pensando nas projeções ortogonais. Simples o problema, muito legal. Na figura plana abaixo, no quinto, né, ABCD é um quadrado de área 10. Os segmentos CE e CF medem 4 cada. Essa figura deverá ser dobrada nas linhas tracejadas, fazendo com que os pontos E e F coincidam em um ponto P no espaço. Qual a distância do ponto P ao ponto A? Então, eu vou começar desenhando esse quadrado aqui, dando uma ideia de espaço para ele, né? Como se ele estivesse sobre um plano. E a gente sabe que a área do quadrado é 10. Se eu chamei o lado do quadrado de x na minha figura, esse lado vai ser raiz de 10. Essa distância aqui, CA, é a diagonal do quadrado, que a gente sabe que é lado raiz de 2. O x é raiz de 10 vezes raiz de 2. Então, isso dá raiz de 20. Agora, eu vou pegar aquele segmento CE e fazer coincidir com o segmento CF, perpendicular a C. Ó. Então, esse ponto aqui é o ponto P, que ele chama no exercício, que é a interseção de E com F. O que ele quer? Ele quer a distância desse ponto P até o ponto A. Então, a gente vai fazer um Pitágoras aqui, bem simples. PA quadrado é igual a 4 ao quadrado mais D ao quadrado. Esse D é raiz de 20. PA quadrado é 36. PA é 6 centímetros. Não é PA quadrado não, viu, gente? É só PA que é 6 centímetros quadrado, não tem. Então, a opção correta nesse problema é a letra A. Um bom exercício, muito legal, né? Tem que pensar na figura no espaço. Agora o 6. Se no cubo da figura FI é 4 raiz de 6, então qual a medida da aresta do cubo? Então, vamos lá. Eu vou chamar a aresta do cubo, pessoal, de A. Eu vou chamar a aresta do cubo de A. Coloquei algumas arestas aqui. Aí a gente sabe, por exemplo, que AF é A raiz de 2, porque é a diagonal de um quadrado, né? Então, esse AF é A raiz de 2. Agora, no triângulo AHF,
dá para eu escrever um teorema de Pitágoras, né? AH ao quadrado é A raiz de 2 ao quadrado mais A ao quadrado. Observem que HF é perpendicular a FB. HF é perpendicular a FE. Se é perpendicular a duas retas concorrentes do plano, é perpendicular ao plano. Se é perpendicular ao plano, é perpendicular a FA. Por isso que eu posso garantir que esse ângulo HFA é reto. HF é perpendicular a FB, HF é perpendicular a FE. Portanto, é perpendicular ao plano da face lá do cubo. Logo, é perpendicular a FA. Agora eu vou calcular HA ou AH, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Fazendo a conta, a gente encontra que AH quadrado é 3A quadrado. Quem que é o AH? Raiz quadrada de 3A quadrado, que é A raiz de 3. A gente vai agora utilizar uma relação métrica no triângulo retângulo AFH. Aquela relação que diz que o produto dos catetos é igual à hipotenusa vezes a altura. Os catetos são A raiz de 2 e A. A hipotenusa é A raiz de 3, que é o AH. E a altura é o FI que ele deu no problema 4 raiz de 6. Vou passar o raiz de 2 dividindo. Vai ficar A vezes A. É A raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. A quadrado igual a 12A. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3 vezes 4, 12. Vamos passar para o primeiro membro. Cai numa equação de segundo grau. O A igual a 12 e o A igual a 0, que não convém nesse caso. Então, a resposta é a opção E. Um abraço para todo mundo, bons estudos. Se precisarem, estou à disposição.